de Samuel, capítulo 6, versículo 12 em diante. Na Santa Ceia passada, eu li 2 Samuel 6, 1 ao 12, ao 11. E hoje eu quero ler do 12 em diante. 2 Samuel 6, 12 em diante. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfodo de linho. Assim, subindo, levaram Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos porque a tua palavra é viva, é eficaz. Tua palavra traz alegria aos nossos corações. Tua palavra traz renovo à nossa alma. Tua palavra traz edificação à nossa vida espiritual. Te agradecemos, Pai, pela tua igreja reunida e também aqueles que estão ouvindo através da programação, através da rádio ou da internet. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, meus irmãos. Meus queridos, na Santa Ceia passada nós falamos sobre quando Davi e Israel tentaram trazer a arca do Senhor para Jerusalém, mas eles foram infelizes e aconteceu algumas tragédias e a arca não chegou em Jerusalém. Mas nessa noite eu quero falar sobre passos para atrair a presença de Deus. Passos para que a presença de Deus venha a ser real na tua vida. Igreja, a maior necessidade na vida de cada crente sempre foi e sempre será de obter a presença de Deus em sua vida. É uma verdadeira loucura, é uma verdadeira ignorância viver neste mundo sem a presença do Senhor. Pois o que todos nós precisamos não é apenas das bênçãos de Deus. Nós precisamos da própria presença de Deus na nossa vida. Temos que ter todo cuidado, irmãos, para não trocar Deus pelas suas bênçãos, pelas suas dádivas. Muitos hoje querem apenas a salvação, mas não querem ter compromisso com o Salvador. Querem os dons espirituais, mas não querem deixar o doador ser Senhor de suas vidas. Querem as coisas de Deus e não o próprio Deus. A presença de Deus sempre será o mais importante que o povo de Deus deve buscar. E você não deve ficar nem um dia, nem um segundo sem a presença de Deus. Precisamos sempre da presença de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, a pior tragédia na vida de um crente é ficar sem a presença de Deus. Quando Davi pecou, ele teve a sensibilidade de perceber que seria uma tragédia muito maior do que o seu erro, ele ficar sem a presença
de Deus. E quando aquela arca que ele desejou trazer a Jerusalém, que era o símbolo da presença de Deus, e ele não pôde levar, ele não se contentou, porque ele sabia que ele precisava da presença de Deus. Quando ele pecou, ele percebeu isso de uma maneira muito clara, de maneira tão clara, irmãos, que ele disse: Senhor, não retires de mim a tua presença. Porque Davi teve e tinha sensibilidade de perceber que o mais importante na sua vida não era o reino, não era a riqueza, não era a autoridade, não era o poder que ele tinha, mas o mais importante era a presença de Deus. E ele disse: eu não posso ficar sem a presença do Senhor. Meus irmãos, o que você tem de mais importante na tua vida não é as tuas posses, não é o teu carro, não é a tua casa, se você tem, não é as tuas riquezas, se é que você tem, e nem a tua família, que é tão importante para você. A maior riqueza que você pode possuir é a presença de Deus estando na tua vida, a presença de Deus dominando o teu ser, a presença de Deus controlando a tua vida, e você sentindo essa presença do Senhor na tua vida. Irmãos, quando Davi errou, quando Davi pecou, Davi suplicava a Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia, irmãos, que o Espírito Santo sai quando há pecado, quando há faltas, quando há falha. E o Espírito Santo, ele até dá seus avisos e seus alertas, mas chega um momento que ele se retira, assim como ele saiu da vida de Sansão, e Sansão pensava que Deus ainda estava com ele, mas já não estava mais. Davi sabia o que é ficar sem a presença de Deus, pois ele tocava sua harpa, para que um espírito maligno se afugentasse do rei Saul. Quando o rei Saul, volta e meia, ficava possesso, endemoniado, porque a presença de Deus já não estava mais com Saul. E Davi, ele conhecia muito bem essas histórias, ele vivenciou essas histórias, e ele sabia quão terrível é ficar sem a presença de Deus, e por isso ele almejava ter a presença de Deus bem perto dele. Assim, irmãos, como Davi desejava a presença de Deus, e por isso ele fez de tudo para que a arca, que era o símbolo da presença de Deus, viesse para estar em Jerusalém. Eu quero dizer que assim como Davi percebeu essa necessidade de ter a presença de Deus, a igreja hoje, ela necessita desesperadamente da presença de Deus. Sem a presença de Deus, não seremos igreja. Sem a presença de Deus, seremos apenas uma organização a mais nesse mundo. Sem a presença de Deus, irmãos, apenas vamos nos reunir aqui como uma organização qualquer, como uma outra organização que existe nesse mundo. Porque se a presença de Deus não estiver nas nossas reuniões, apenas será reunião, mas não será culto de louvor, não será culto de adoração, não será culto onde Deus possa falar com nossos corações. Por isso, irmãos, nós precisamos desesperadamente, a todo momento, a todo instante, nós precisamos da presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver em nossas reuniões, nossos cultos serão vazios, nossa vida será nada. Se a presença de Deus não estiver conosco, nós não vamos em lugar nenhum, irmãos. Nossas músicas, como eu disse esses dias, não terão unção. Nossos cantores apenas vão cantar música como qualquer um canta aí fora, se a presença de Deus não estiver conosco. E Davi estava angustiado, Davi estava desesperado com tudo que havia acontecido,
lá na eira de Nacon, com a morte de Uzá. E Davi, nós vemos que naquela época o temor, o medo se apoderaram do rei Davi. Ele ficou com medo, ele ficou com temor. E ele mesmo disse: como virá a mim a arca do Senhor? Depois de tudo que aconteceu na eira de Nacon, ele dizia: como que a arca do Senhor virá a mim? E ele mandou deixar a arca na casa de Obed-edom, mas sempre ele estava, por certo, querendo saber e procurando notícia do que estava acontecendo na casa de Obed-edom. E tudo o que Davi mais queria saber, um dia chegou aos seus ouvidos. Ele soube que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom. O tempo, quase 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, foi 3 meses de bênção, foi 3 meses de prosperidade. A casa de Obed-edom foi abençoada grandemente com a presença da arca, que simbolizava a presença de Deus. Porque onde a presença de Deus se faz presente, a bênção espiritual, a bênção material, a bênção física, mas o mais importante, a bênção da presença do Senhor é real. E aonde a presença de Deus está, algo acontece. Quando Davi soube que havia bênção, que Deus havia abençoado a casa de Obed-edom, ele colocou em prática aquilo que o coração dele desejava. O coração, a alma de Davi palpitava pela presença de Deus, por buscar a arca, para que a arca estivesse ali em Jerusalém. Agora, Davi, com total consciência de como deveriam trazer a arca, que simbolizava a presença de Deus, agora ele tinha toda a consciência de como eles deveriam buscar a arca. E ele não perdeu tempo. Ele foi com a nação de Israel buscar a arca, agora de maneira correta. Davi estava desejoso, irmãos. Davi desejava trazer a arca, que representava essa presença de Deus para Jerusalém. Ele anelava esse momento. E ele fez de tudo para que isso viesse a ser realidade. Todo crente, todo obreiro precisa estar desejoso de buscar a presença de Deus. Meus irmãos, eu creio que a principal tarefa pastoral, eu creio que a principal tarefa também na vida de cada crente, é de atrair a presença de Deus, de buscar a presença de Deus. A principal tarefa da nossa vida, irmãos, é trazer a presença de Deus para ser manifesta primeiro em nossas vidas e na vida do povo. O povo vem angustiado, o povo vem frustrados e decepcionado com tudo que acontece lá fora. E eles vêm para os nossos cultos e para a igreja porque eles querem algo que venha mudar a situação que eles estão. E o único que pode mudar a situação é se Deus estiver presente nas nossas vidas. Porque quem muda, quem transforma é Deus. E só vai acontecer mudanças e transformação se Deus estiver na nossa vida. Por isso, nunca a presença de Deus pode ficar longe das nossas vidas. É algo terrível para um pastor, para um obreiro, ocupar o púlpito sem a presença de Deus. Mas também é algo terrível um crente dizer que é crente e a presença de Deus não estiver na sua vida. Muitos estão fazendo propaganda enganosa. Estão dizendo que tem Deus na vida, que a presença de Deus é real na sua vida, mas as pessoas vão em busca dessa presença e não encontram nada. Será que o mundo pode ver a presença de Deus na tua vida?
Será que o mundo está vendo Deus na tua vida? Temos que atrair a presença de Deus em nosso meio. Nós precisamos atrair a presença de Deus em nossos cultos. Nós precisamos atrair a presença de Deus em nossas casas, no nosso dia a dia. Meus irmãos, precisamos provocar a manifestação da presença de Deus aonde estivermos. Aonde você vá, aonde você anda, aonde você mora, aonde você congrega, você precisa provocar a manifestação da presença de Deus. Será que as tuas atitudes, será que as nossas maneiras de cultuar ao Senhor, a maneira que você cultua ao Senhor, será que você está atraindo a presença de Deus? Será que a maneira que você está cultuando a Deus, a maneira que você anda, a maneira que você fala, a maneira que você pensa, a maneira que você analisa as coisas, você está atraindo a presença de Deus para a tua vida ou você está afastando? Meus irmãos, nós precisamos dar alguns passos para que a presença de Deus possa ser manifesta em nossa vida. A Bíblia diz que Davi chamou as pessoas certas, que a arca precisava ser levada pelos levitas, e ele reuniu o povo e deu as diretrizes do que eles precisavam fazer para buscar a arca. Porque a presença de Deus não vem da maneira que muitas vezes as pessoas pensam. A presença de Deus não vem da maneira que as pessoas imaginam. A presença de Deus vem quando é dados os passos corretos. E nós vemos que Davi, ele conseguiu atrair a presença de Deus e levar a arca, que era símbolo da presença de Deus, para Jerusalém, porque agora eles deram os passos corretos. A Bíblia diz que eles davam os 6 passos e faziam sacrifícios. Eles deram passos muito mais do que aqueles 6 passos. Eles tiveram atitudes de dar passos corretos para atrair a presença de Deus. E eu pude analisar essa passagem e outra passagem que está lá em Crônicas com respeito ao mesmo assunto, e pude verificar que eles deram passos corretos para atrair a presença e para levar a arca até Jerusalém, e por isso eles conseguiram levar. Mas a primeira coisa para atrair a presença de Deus, a primeira coisa para que a presença de Deus seja manifesto em nosso meio, o primeiro passo que nós devemos dar é o passo da santificação. Irmãos, Davi, ele disse: santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor. Está escrito isso lá em Crônicas. Nós vemos que Davi, ele disse, para que a presença de Deus possa ser atraída, para que possamos levar a arca até Jerusalém, eu preciso que vocês venham santificar. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação não haverá a presença de Deus. A glória de Deus não desce, o poder não vem, e apenas você pode fazer alguma coisa, mas não vai sentir profundeza de presença de Deus se não tiver santificação. Meus irmãos, a santificação é uma ordem expressa de Deus. É Deus que diz: santificai-vos. Sem santificação, irmãos, não existe comunhão com Deus, pois Deus é luz, e só os puros de coração poderão vê-lo face a face e poderão ter intimidade com o Senhor. Deus nos chamou do pecado para a santidade. Aqueles que são de Deus apartam-se do pecado e deleitam-se na santidade do Senhor. Irmãos, a santificação é uma condição. É uma condição para que as maravilhas de Deus venham ser derramadas no meio da igreja. Você quer ver milagres? Você quer ver maravilhas de Deus na tua vida? Precisa ter santificação.
Moisés, sabendo disso, e Deus falou a Moisés, e foi falado à nação, e Deus dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus queria fazer maravilhas, mas disse: santificai-vos, que amanhã eu farei maravilhas. Irmãos, é primeiro santificação e depois maravilhas. Mas o nosso povo quer o contrário, quer maravilhas para depois pensar em santificação. Você quer maravilhas de Deus na tua vida, milagres de Deus na tua vida, santifique a tua vida ao Senhor, consagre a tua vida ao Senhor, deleita-se na presença do Senhor. É a santidade que abre o caminho para que as maravilhas de Deus sejam reais na nossa vida. A santificação é uma exigência para todo o povo de Deus. Irmãos, devemos desejar Deus, devemos desejar a santificação, devemos desejar Deus mais do que as suas bênçãos. As bênçãos de Deus é muito bom, mas melhor é Deus, melhor é Deus. Santifique a sua vida ao Senhor. Devemos buscar a semelhança com Cristo mais do que o sucesso. Todos nós queremos sucesso, mas muito mais do que o sucesso, busque ser parecido com Jesus, busque uma intimidade com Jesus, busque a semelhança de Jesus. Irmãos, nós não devemos adiar a ordenança divina. A santificação é para hoje e não apenas para a eternidade. A santificação é para agora. Santifique a sua vida ao Senhor. Vivemos um tempo, irmãos, de nos consagrarmos ao Senhor. Hoje é o momento de você colocar tudo sobre o altar do Senhor. Coloque a tua vida, irmãos, coloque tudo que lhe pertence, consagre tudo ao Senhor. Pela santificação, tornamo-nos imitadores de Deus e canais das bênçãos de Deus para o mundo inteiro. O mundo inteiro está em trevas, e a luz vai raiar, e o mundo vai ser transformado. É pela santificação e renovação que haja no teu coração. Santifique a sua vida. Irmãos, santidade é viver uma vida de intimidade com Deus. É isso que a igreja precisa, irmãos, ter profundidade de comunhão com Deus. Santifique a sua vida ao Senhor, irmãos, consagre a tua vida ao Senhor. E o primeiro passo que eles deram para que a presença de Deus viesse ser manifesta em Jerusalém e na vida deles foi a santificação. E eles se santificaram, e eles abandonaram o pecado, e eles consagraram sua vida ao Senhor. Davi com os levitas, eles foram procurar como que era para levar a arca, e a arca tinha que ser levada depois de ter vida santificada, vida consagrada ao Senhor. Você quer ser um instrumento na mão de Deus, você quer ser usado por Deus, você quer ser uma bênção no teu lar, na tua rua, aonde você trabalha. Santifique a tua vida ao Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Coisas maravilhosas vão acontecer se você consagrar a tua vida ao Senhor. Um outro passo que eles deram para atrair a presença de Deus foi a obediência. Todas as tragédias registradas na Bíblia veio por causa da desobediência às ordenanças divinas. Quando o povo não obedece à palavra de Deus, tragédias acontecem. Você quer sentir a presença de Deus? Obedeça a sua palavra. Irmãos, não há vitória, não há bênção, não há intimidade com Deus. Deus não tem compromisso com quem não obedece a sua palavra. Deus havia ordenado a maneira que a arca deveria ser levada. A arca deveria ser levada nos ombros pelos levitas, e os levitas tinham que ter a vida santificada. Mas eles não obedeceram na primeira vez. Eles colocaram a arca sobre um carro, e usar em cima daquele carro só dizia vai boi. E nós vemos que foi tragédia para eles, foi tragédia para Israel. Mas agora eles perceberam que eles haviam desobedecido às ordenanças e os ensinamentos bíblicos. E eles foram para a palavra de Deus e viram, não, a arca, ela precisa ser trazida no ombro.
E eles agora obedeceram. A obediência à palavra de Deus sempre vai resultar em bênçãos, sempre vai resultar em vitória, sempre vai resultar em céus abertos. E o céu se abriu para Israel, porque agora eles obedeceram. Você quer que o céu se abra na tua vida? Você quer que o poder de Deus venha na tua vida? Obedeça a palavra de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Um outro passo que foi dado para atrair a presença de Deus é a adoração. Irmãos, a Bíblia diz que eles adoravam ao Senhor. Eles consagraram a vida e eles adoraram ao Senhor. Irmãos, não há adoração sincera se você não consagrar a tua vida. E nós vemos que nossa adoração será vazia e sem sentido se Cristo não for o centro da nossa adoração. Adorar é você santificar a tua vida a Deus. Adorar é você obedecer a palavra de Deus. Adorar não é só você cantar. Você adora com o que você fala, com o que você faz, da maneira que você age. Isso é adoração. Adoração é um culto. Adoração é uma vida. Adoração não é só o momento que você adora ao Senhor cantando. Isso é uma das manifestações da adoração. A adoração não está centralizada, irmãos, também nos lugares. Não é o lugar que dá autenticidade à adoração, mas a atitude do adorador. Porque muitas pessoas só querem adorar ao Senhor aqui no templo. Não é o lugar que vai dar autenticidade à tua adoração. É a atitude do teu coração que vai dar autenticidade à tua adoração. Quando a mulher samaritana esteve num diálogo com Jesus, ela disse: mas nós falamos que é aqui, os judeus dizem que é lá. Jesus: não é aqui nem lá. Não é o lugar. Não é o lugar que o Senhor vai escolher, não, eu só vou manifestar a minha presença se adorar em tal lugar. Não é o lugar que vai dar autenticidade à tua adoração, é a atitude do teu coração. É um coração quebrantado e contrito diante da presença de Deus. É você derramar-se na presença de Deus, em vida consagrada, em vida dedicada, numa vida íntima com o Senhor. Meus irmãos, Deus não se impressiona com o lugar. Deus não se impressiona com as pompas. Deus não se impressiona com a condição social, se é rico ou pobre. Deus não se impressiona, irmãos, com a verbosidade da tua vida. Se você sabe falar muito bem, Deus não se impressiona com isso. Ele procura adoradores. Ele procura adoradores. Ele procura adoradores, e que você venha ser adorador. Você precisa ser adorador. Adorador é aquele que se rende. Adorador é aquele que santifica a sua vida. Adorador é aquele que busca a Deus com sinceridade. Adorador é aquele que coloca prioridade nas coisas. Adorador. Deus está procurando adorador. Irmãos, a adoração precisa ser sincera. A adoração precisa ser bíblica, de todo o coração, com fervor, com pureza. Porque diante do verdadeiro adorador, não tem como o verdadeiro adorador maquiar. Porque Deus conhece o coração. Você pode diante do pastor, você pode diante da igreja, dos teus líderes, maquiar a tua adoração. E a gente olha e diz: ali está um verdadeiro adorador. Mas Deus diz: olha, não olha para o coração, não olha apenas para o exterior, olha também o coração. Irmãos, na casa de Jessé tinha muitos homens, mas tinha um que adorava. Tinha um adorador por excelência. Samuel queria dizer: esse é o verdadeiro adorador, é aquele. Não, Samuel.
O verdadeiro adorador não é nenhum desses. Esses têm realmente muita visibilidade. O exterior deles é bonito. Mas tem um que está lá no campo, é aquele que me adora com verdade, com pureza de alma, com pureza de coração. É esse que eu estou ouvindo, porque ele me adora, não só nas bonanças, mas na dificuldade que ele tem, muitas vezes guerreando contra urso e leão, mas ele está ali adorando a minha vida. Oh, que você seja um verdadeiro adorador, que você possa adorar ao Senhor em todas as circunstâncias da vida, em todos os momentos da tua vida. Seja um adorador. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. Meus irmãos, se Deus não tiver a primazia em nossos cultos, se Deus não tiver prioridade nas nossas intenções, se Deus não tiver prioridade nas nossas reuniões, é tempo perdido ficar nesse recinto. Deixe-me dizer algo mais. Se você vem para um culto, seja qual for, e não for para adorar ao Senhor, você que conhece a verdade, estou falando com aqueles que são membros da igreja, que conhecem a verdade, você está perdendo tempo na igreja. Se você vem tocar seu instrumento apenas por tocar, você está perdendo tempo. Jesus vem e vai ficar. Apenas é um músico. Deus não quer apenas um músico. Deus quer a adoração do músico. Se Deus quisesse apenas músico, o mundo está cheio de melhores músicos do que vocês. Mas Deus quer músico que adore. Deus quer coristas que adorem. Que quando estão cantando, adorem ao Senhor. Deus quer crente que vem para a igreja para adorar a Ele. Seja um verdadeiro adorador. Porque o mundo está cheio, o Brasil está cheio de tantas igrejas que vão para a igreja apenas atrás de bênção, mas não são adoradores. Deus quer adoradores e que você seja um verdadeiro adorador ao Senhor. A bem da verdade, irmãos, que o verdadeiro adorador é conhecido. Porque o verdadeiro adorador tem fome de Deus, tem sede de Deus. O verdadeiro adorador, ele tem fome, eu quero Deus, ele tem sede de Deus. E Davi dizia, assim como a corça clama pelas correntes da água, a minha alma suplica por ti, ó Deus. A tua alma precisa suplicar por Deus. Não temos tempo para brincar de ser crente. Não existe mais tempo para você apenas dizer que é crente. Você precisa ser crente por dentro e por fora. Um outro passo para que a presença de Deus possa ser manifesta em nossa vida é ter prioridades. É priorizar isso. A arca havia estado na casa de Uzá por muitos anos. O rei Saul reinou por 40 anos, mas não sentiu necessidade de buscar a arca. Não era a prioridade dele. Mas quando Davi estava no reino, ele priorizou, eu preciso da arca. Eu preciso da presença de Deus aqui conosco. Ele priorizou isso. Ele sabia que não teria sucesso e não iria chegar a lugar nenhum se a presença de Deus não estivesse ali com ele em Jerusalém.
Você quer ter vitória, priorize Deus na tua vida. Priorize a bênção a presença do Senhor na tua vida, e as bênçãos serão reais. Priorize Deus, dê prioridade às coisas celestiais, dê prioridade às coisas de Deus, dê prioridade a Deus na tua vida, no teu emprego, nos teus negócios. Dê prioridade a Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Um outro passo que eles deram para atrair a presença de Deus foi a alegria. Irmãos, a alegria faz parte de um povo que quer ser abençoado e que é abençoado. Depois de um período de tristeza pela morte de Uzá, eles perceberam que eles precisavam buscar a arca, mas tinha que ser com alegria. E Davi deu a ordem: alegrai-vos. E a arca, a presença do Senhor, tem que ser atraída com alegria. E nós vemos que a verdadeira alegria está fundamentada em Deus e não nas coisas. Porque as coisas acabam, sucumbem, as coisas fogem de nós. Mas você precisa priorizar e fundamentar a tua vida em Deus, então a alegria será certa. Quantas pessoas que não sentem alegria em servir a Deus? Há pessoas, irmãos, que para eles servir a Deus parece que uma opressão, parece uma obrigação. Deus não quer nenhum adorador obrigado. Não é por força, nem por violência, mas é a ação do Espírito Santo. Quantas pessoas não têm alegria de estar na casa do Senhor, estar na igreja? Os cultos são muito demorados, e não sei o quê. Irmãos, que você possa dizer como o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Você tem que ter alegria em estar na casa do Senhor. Sinta a alegria de estar na casa do Senhor. Aqui é o lugar de Deus falar contigo, aqui é o lugar da tua vitória, da tua bênção. Venha sempre à casa do Senhor. O outro passo para atrair a presença do Senhor é reverência, é temor a Deus. Faz parte de todos aqueles que desejam sentir a presença de Deus. Irmãos, a reverência e o temor na vida de um crente não vai permitir que o mesmo se acostume com o sagrado. A primeira vez que eles buscaram a arca, houve falhas, houve morte, houve tristeza, porque faltou reverência. Ele estava acostumado com o sagrado. Irmãos, o problema de tanta irreverência na casa do Senhor é exatamente porque falta o temor ao Senhor. E as pessoas vão se acostumando com o sagrado, vão se acostumando de cantar, vão se acostumando de tocar, vão se acostumando de vir para a igreja, vão se acostumando de ouvir mensagem, vão se acostumando de estar na casa, na igreja, na casa do Senhor. Vão se acostumando. Mas que você nunca venha se acostumar. Que todo dia que você entra nessa casa, você possa entrar com reverência e dizer: Deus está aqui. Deus vai falar comigo hoje. Que todo dia que você entra por aquela porta, você pode dizer: Senhor, fale comigo hoje. Fale comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Irmãos, não deixe a irreverência fazer parte da tua vida. A irreverência vai trazer tragédias. Quantas pessoas que vêm à casa do Senhor, mas são irreverentes. A casa do Senhor e quem sabe o cinema é a mesma coisa para essas pessoas. Mas aqui ainda é casa do Senhor. Aqui ainda é casa do Senhor. Aqui ainda é casa do Senhor. Depois do arrebatamento da igreja, eu não sei o que será isso aqui. Depois do arrebatamento da igreja, o anticristo pode fazer o que ele quiser com essa casa. Mas enquanto Jesus não vier, esta casa foi consagrada e dedicada ao Senhor. E aqui nós nos reunimos para Deus falar conosco.
E aqui Deus vai falar, e Deus está falando, e Deus quer falar ao seu coração. Um outro passo que eles deram para atrair, para buscar a presença de Deus foi a unidade, irmãos. Eles se uniram com um objetivo. Davi com todo o povo se uniu em um só sentido, em buscar a arca. A união sempre precisa ser a essência do povo de Deus. Irmãos, a unidade é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Porque se a igreja, se nós como irmãos estivermos desunidos, o pessoal não vai querer vir para a igreja. Desunião basta o que tem lá fora. Brigas e encrencas basta o que tem lá fora. Eles querem ver o povo unido. E a Bíblia diz que eles se uniram com o objetivo de atrair, de buscar a presença de Deus. Você quer mais da presença de Deus? Seja mais unida, igreja. Seja mais unido. Você precisa vestir a camisa de um crente verdadeiro, de um verdadeiro adorador, e você precisa valorizar a igreja que você está congregando. E seja unido aos teus líderes, seja unido ao teu pastor, seja unido para que realmente as coisas possam acontecer, e maravilhas e milagres vão acontecer no meio da igreja unida. Irmãos, onde reina a desunião, os sentimentos e competições são reais, e aí a presença de Deus não vem. Mas quando o povo está unido, irmãos, um quer abençoar o outro, um quer ajudar o outro, um quer valorizar o outro, um é abençoador da vida do outro, aleluia. Numa igreja, numa congregação onde há muitas competições, onde há desunião, a presença de Deus não é manifesta. Porque Deus não compactua, Deus não coaduna com essas coisas. Então, irmãos, havia união, unidade. Um outro passo que eles deram para atrair a presença de Deus foi a humildade. Irmãos, eles se humilharam. Todo Israel percebeu o seu grave erro que haviam cometido antes. E eles tiveram a humildade para reconhecer que falharam. Eles tiveram a humildade para reconhecer que fizeram tudo errado. E eles, por certo, chegaram: nós erramos, Senhor. Eles tiveram a humildade para reconhecer suas faltas e misérias. Você quer atrair a presença de Deus? Não seja soberbo. Não seja como aquele fariseu que chegava no templo e dizia: Senhor, eu não sou como esse que está no meu lado, mas eu sei falar direito, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o outro nem ousava levantar a cabeça, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que esse foi ouvido. Irmão, você quer atrair a presença de Deus? Chegue na presença de Deus com humildade. Tem pessoas que chegam na presença de Deus dizendo: Senhor, eu determino que tu faça isso. Senhor, eu determino que tu faça aquilo. Está afugentando a presença de Deus. Nós não mandamos no Senhor. Você não manda no Espírito Santo. Eu tive a ingrata satisfação. Não é satisfação. É ingrata, o desprazer, essa é a palavra. O desprazer, e a decepção, o desprazer de saber que, até infelizmente numa das nossas congregações, que alguém chegou no púlpito e disse: irmãs, essas 5 irmãs, fiquem em pé. Agora vocês vão ser arrebatadas. E as 5 caíram, dando ordem ao Espírito Santo: Espírito Santo, arrebata essas agora. Caíram tudo, mandando no Espírito Santo. Eu disse: pena que eu não estava nesse culto, porque se eu tivesse nesse culto, a primeira coisa que eu ia fazer, a hora que as irmãs estavam caídas, eu ia lá dar um beliscão nelas, bem forte. Estava arrebatada, não sente nada, né? Mas nós vemos pessoa mandando ordem para o Espírito Santo: Espírito Santo, agora tu arrebata essa. Que isso, irmãos?
Isso é manipulação de auditório. Isso acontece em algumas igrejas, mas dentro das nossas não pode acontecer isso. Nós não somos manipuladores de auditórios. Nós estamos aqui com temor e tremor diante de Deus. Não é nós que mandamos no Espírito Santo, não é nós que mandamos em Deus, é Deus que manda na nossa vida. E nós temos que chegar com humildade diante do Senhor. Há um coração quebrantado, há um coração contrito, o Senhor não despreza. Você quer atrair a presença de Deus? Entra com humildade na presença do Senhor. Entra com humildade. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. A tua vida jamais será a mesma. A tua vida jamais será a mesma. Um outro passo para que a presença de Deus seja atraída e para que a presença de Deus venha em nossa vida é a oração. Não se tem presença de Deus, e a presença de Deus não vem sobre nossas vidas se não orarmos. O passo fundamental para que a presença de Deus venha ser manifesta na nossa vida ainda é a oração. Deus não mudou o seu método. Ele disse: nada tendes porque não oreis. Meus irmãos, quando Deus tem algo para realizar em favor da igreja ou de alguém, o desejo divino é que esse ato seja precedido através da oração. Se Deus quer fazer algo no nosso meio, esse algo vai acontecer com aqueles que oram. As chuvas torrenciais dos céus não caem sem que antes os joelhos se dobrem. Irmãos, Deus não sara a nossa terra. Deus não sara a terra sem que primeiro o seu povo se humilhe em fervorosa oração. Porque ele disse: se o meu povo orar e buscar a minha face, então eu vou fazer. Você quer que Deus faça algo? Comece a orar e você vai ver que algo vai acontecer. Meus irmãos, em muitas vidas e em muitas igrejas também, a vida de oração está em coma, está na UTI. A oração em muitas vidas está morrendo. O povo já não sabe mais orar. O povo já não consegue mais dobrar o joelho para orar. E o mais triste é que não é só os crentes novos. Os crentes novos não estão aprendendo a orar, porque nós crentes mais velhos não estamos ensinando a orar. A gente vem para os cultos, não oramos mais. Sentamos, ficamos conversando, até mesmo perturbando aqueles que querem orar. E a glória de Deus não vem. E os cultos muitas vezes são apenas cultos que passam, que não marcam, não há algo marcante naquele culto, porque o povo não ora. Muitos estão vivendo um verdadeiro tempo de estiagem, de sequidão espiritual na sua vida. O povo tem tempo para tudo, mas para orar não há tempo. E eu quero dizer aquilo que disse Samuel: não orar é pecado. Não orar é pecado, irmãos. E será que você já não cometeu esse pecado hoje? Que o Espírito Santo tenha liberdade para produzir um profundo desejo na minha, na tua, em nossa vida. Um desejo profundo dos céus que venha inundar nossa vida. E que você venha ter um anelo, um desejo de orar, de buscar a presença de Deus enquanto é tempo, enquanto é tempo. Porque daqui a pouco você vai ter desejo de orar e quem sabe não vai conseguir. Irmãos, quando a igreja ora, os céus se abrem, o inferno treme e as maravilhas de Deus acontecem aqui na terra. Quando a igreja ora, milagres acontecem. A falta de oração, a bem da verdade, irmãos, priva-nos das bênçãos de Deus.
Jesus disse, repito, nada tendes porque não pedis. É através da oração que se pede, é através da oração que se ora, que fala com Deus. Então, irmãos, como que está a oração na tua vida? Você quer mais milagre, você quer mais poder, você quer mais unção, você quer algo mais de Deus, você quer ter intimidade com Deus. Não existe intimidade com Deus se não tiver oração e não tiver meditação na palavra, ou ouvir a palavra. São dois carros-chefes para que a presença de Deus venha à nossa vida: ouvir a palavra, meditar na palavra e a oração. E a oração. Meus irmãos, nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. Nada pode substituir a presença de Deus na tua vida. A presença de Deus precisa ser real em nosso meio. Você não pode contentar em ficar sem a presença de Deus. Eu quero dizer que uma grande restauração começa a acontecer quando se rompe com a frieza espiritual e começa a buscar a Deus de todo o coração. E você precisa buscar a Deus de todo o coração. E para isso, deixa o Espírito Santo produzir esse desejo de querer Deus na tua vida. Sem desejo ardente de buscar o Senhor, os corações não se derretem, irmãos. Sem oração, sem quebrantamento, sem obediência, a bem da verdade que a Shekinah, a glória, a unção, a presença de Deus não vem sobre nossas vidas. Precisamos, irmãos, de vidas que se quebrantem diante do Senhor. Não basta deixar o pecado, irmãos, não. É preciso ter anseio ardente pela presença de Deus. Abandone o pecado, mas tenha desejo de sentir a presença de Deus na tua vida. Davi desejava muito mais do que qualquer coisa, muito mais do que o reino, muito mais do que a autoridade de rei, muito mais do que a riqueza. Ele queria a arca que simbolizava a presença de Deus lá em Jerusalém. Davi sempre suplicou e sempre desejou no íntimo da sua vida ter intimidade com Deus. Davi queria Deus, irmãos. Ele anelava, ele ansiava, ele tinha anseio, desejo, anelo por isso. E que você possa ter isso também. Quando a presença de Deus é manifesta, os corações se dobram, as orações se tornam fervorosas e as adorações se tornam uma adoração profunda diante do Senhor. Não permita, irmãos, que nada desse mundo venha impedir a tua comunhão e de você sentir a presença de Deus. Acima de qualquer coisa, lute para que a presença de Deus seja sempre real na tua vida. Meus irmãos, você não pode sair dessa reunião sem sentir desejo de querer mais de Deus. Davi tinha esse desejo, e por isso ele mandou buscar a arca. E agora deram os passos corretos, e a arca foi chegando e foi entrando em Jerusalém. Irmãos, todos os crentes, todos nós obreiros do Senhor, nós precisamos compreender que a nossa tarefa principal é buscar essa presença, é sentir essa presença, é atrair essa presença, para que Deus realmente possa ser real em nossa vida. Quando o povo perceber isso, irmãos, quando o povo perceber que a presença de Deus é real em nosso meio, o povo vai sentir desejo profundo de estar em nossos cultos, de vir à igreja, de conversar conosco, porque eles querem a presença de Deus. Culto sem a presença de Deus manifesta é uma tragédia, irmãos. Culto onde a presença de Deus não é manifestada é uma tragédia. Agora a presença de Deus está aqui, irmãos. Sinta essa presença. Andar neste mundo sem a presença de Deus é viver uma vida de derrota sem fim. Meus irmãos, você tem atraído a presença de Deus na tua casa, no teu serviço, por onde você anda? Como está a presença de Deus?
Depois que eles buscaram essa presença, eles foram buscar a arca, deram os passos corretos. E quando chegaram em Jerusalém, a Bíblia diz que houve júbilo, houve alegria, houve festa, houve prazer. E a Bíblia diz que houve a bênção de Deus sobre o povo. Só teve uma pessoa que não ficou feliz, foi Milca. Mas todos os demais ficaram felizes. Houve júbilo, houve danças de alegria, houve festa, porque a presença de Deus chegou em Jerusalém. A presença de Deus tem chegado em nosso meio. Não deixe sair, não deixe escapar, não deixe a presença do Senhor sair da sua vida. Não é só buscar a presença, mas nós temos que manter a presença de Deus nas nossas vidas. Ficamos em pé nesse momento. Você precisa atrair a presença. Você precisa buscar a presença. Você precisa sentir a presença do Senhor. Israel deram passos corretos. E porque eles deram os passos corretos, a presença de Deus veio. A presença de Deus veio. A presença de Deus veio. E a presença de Deus chegou sobre Jerusalém. E sobre todo o povo. E todo o povo foi abençoado. Meu irmão, que a tua vida possa atrair a presença de Deus. A tua vida está atraindo o que, irmãos? Responda para você mesmo. A tua vida está atraindo o que? A presença de Deus? Ou está atraindo coisas que não agradam ao Senhor? Mas a presença de Deus na tua vida, irmãos, vai fazer a diferença e vai afugentar o mal, e Deus vai ser real na tua vida, e o poder de Deus vai ser manifesto, e a glória de Deus vai ser real, e você vai ter prazer de adorar, de louvar, de bendizer. Sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus na tua vida, sinta a glória do Senhor na tua vida. Irmãos, precisamos atrair a presença de Deus. Precisamos dessa presença. Vamos orar nesse momento. Pastor Anderson, chega aqui para orar pelo povo. Baixe sua cabeça. Todos nós, irmãos, precisamos dessa presença. Todos nós precisamos dessa graça. Todos nós precisamos dessa unção. Todos nós precisamos atrair a presença. Que você nessa oração possa ser Espírito Santo. Que você possa ser Deus. É a tua presença que é a prioridade da minha vida. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Oramos nesse momento. Eterno, soberano Deus, através da tua graça, da tua infinita misericórdia, nós ouvimos a palavra pelo nosso pastor, e pela condução e direção do teu Espírito, falou fortemente em nossos corações. Nós queremos que a sua presença seja atraída ao nosso ser esta noite, e que as impossibilidades, lutas, dissensões, tribulações, que até mesmo causam obstáculos e o mesmo nos impede de adorar e exaltar o teu nome, que esta noite, pela magnitude da tua palavra com a qual foi pregada, nós possamos ser impactados e mudar as nossas atitudes, e possamos dizer assim como disse Davi: pode nos tirar tudo, mas não retires de nós a tua presença. Oramanda suriombefai. Que o teu amor, poder e bondade seja sobre cada um esta noite, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão e diga: irmão, dê prioridade à presença de Deus. Que a presença de Deus seja a prioridade da tua vida. Dê um abraço ao seu irmão e diga: que a presença de Deus seja prioridade na tua vida. Que a presença de Deus seja prioridade na tua vida. Que a presença de Deus seja prioridade na tua vida. Que a presença de Deus seja prioridade na tua vida. Aleluia. Aleluia.